A importância de Shane dentro de The Walking Dead vai muito além do tempo que ele passou em cena. Mesmo aparecendo apenas nas 2 primeiras temporadas, Shane funciona como um protótipo do homem moldado pelo colapso da civilização. Alguém que entende antes dos outros que o mundo antigo acabou e que as regras morais que o sustentavam morreram junto com ele. Diferente de vilões clássicos que surgem movidos por crueldade ou desejo de poder, Shane é construído como um antagonista trágico, cuja queda nasce não da maldade, mas da lucidez brutal diante de uma realidade que os demais personagens insistem em negar. Então vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, lembrando de ativar os sininhos para você receber os conteúdos que saem aqui semanalmente no Área Zumbi. E assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte. No início da série, Rick representa a tentativa de preservar o mundo antigo, leis, códigos morais rígidos, esperança de restauração. Shane, por outro lado, encarna a adaptação precoce. Ele entende que o apocalipse não é apenas biológico, mas civilizacional. O conflito entre os dois não é pessoal, é filosófico. Rick perguntaria: como devemos viver? Enquanto Shane pergunta: como sobreviver? Essa diferença de pergunta é fundamental para entender suas decisões, especialmente no episódio envolvendo Otis. O disparo acidental que atinge Cal é o evento que desencadeia tudo e é por si só moralmente complexo. Otis não teve intenção de ferir o garoto, mas como em qualquer sistema ético minimamente funcional, a ausência de intenção não elimina a responsabilidade. Em sociedades normais, chamamos isso de culpa culposa. Você não quis causar o dano, mas causou, e por isso responde por ele. O próprio fato de Otis se oferecer para ajudar demonstra consciência moral e arrependimento, o que humaniza ainda mais o personagem. Ele não é um vilão, não é um monstro, e muito menos descartável. Eu estava atrás de um cervo. A bala o atravessou. Atravessou direto. Eu não o vi. Eu só vi quando ele já estava no chão. E isso torna a decisão de Shane ainda mais pesada. Aqui entra o ponto central que muitos debates ignoram. O dilema não é entre matar Otis ou não matar Otis, mas entre matar Otis ou permitir a morte de Otis, Shane e Cal. Essa distinção é crucial. Em situações extremas de sobrevivência, especialmente em contextos de colapso total, a ética deixa de operar no campo do ideal e passa a operar no campo do trágico. Não se escolhe entre o bem e o mal, mas entre males inevitáveis. O contexto material da cena reforça isso. Shane e Otis estão feridos, exaustos, no escuro, cercados por mortos-vivos, praticamente sem munição e a várias ruas de distância do veículo de fuga. Ambos reconhecem explicitamente que as chances de sobrevivência conjuntas são mínimas. Aqui não se trata de uma suposição fria do espectador, mas de uma avaliação feita pelo próprio personagem com base em suas condições físicas e na situação tática. Combate corpo a corpo é inviável, fuga rápida é impossível e resistência prolongada é suicídio. O ponto mais ignorado por quem condena Shane é o fato de que ele tenta se sacrificar. Ele oferece a própria vida, mas Otis se recusa. Isso desmonta a leitura simplista de que Shane age exclusivamente por egoísmo. Se o egoísmo fosse o motor central, essa alternativa jamais seria apresentada por Shane. Otis, ao insistir em ficar, fecha a última porta moralmente aceitável dentro de um sistema ético tradicional. A partir desse momento, qualquer decisão resulta em morte. A questão passa a ser: quantas e de quem? É nesse instante que Shane faz um cálculo utilitarista clássico: minimizar perdas. Uma vida contra duas. Ou, mais precisamente, uma vida contra duas, sendo uma delas a de uma criança. Esse detalhe é fundamental. Cal não é mais apenas um membro do grupo, ele simboliza o futuro, a continuidade, a possibilidade de algo além da mera sobrevivência a curto prazo. Preservar Cal é preservar a ideia de que o mundo ainda pode ter um amanhã.
O sacrifício de Otis, portanto, não é um ato de pura frieza, mas uma decisão tomada sob pressão extrema, com informações limitadas e tempo praticamente inexistente. E isso não o torna moralmente confortável, e a própria narrativa deixa isso bem claro. Shane retorna quebrado. Ele mente para os outros, racionaliza, se endurece, mas nunca supera o peso do que fez. A morte de Otis não o fortalece, ela o corrói. É exatamente esse peso que acelera sua destruição psicológica e o empurra definitivamente para o papel de antagonista. Aqui, a série acerta em cheio. Shane não é punido por estar errado, mas por estar certo cedo demais. Ele vê o mundo como ele é, enquanto os outros ainda o veem como gostariam que fosse. A tragédia de Shane é que ele entende a lógica do novo mundo, mas não consegue viver emocionalmente com o custo dessa compreensão. Ele sobrevive fisicamente, mas se perde moralmente e psicologicamente. A analogia com o xadrez é extremamente precisa. Sacrificar a rainha é quase sempre um erro devastador, exceto quando é a única jogada que impede o checkmate. De fora, o sacrifício parece absurdo. Dentro do tabuleiro, com todas as variáveis conhecidas, ele pode ser a única jogada correta. O sacrifício de Otis funciona exatamente assim. É horrível, trágico e é moralmente repulsível, e ainda assim possivelmente inevitável. Sistemas éticos rígidos, especialmente os deontológicos, falham em cenários como esse porque operam em absoluto nunca matar ou nunca causar danos. Mas o apocalipse de The Walking Dead é um mundo onde a omissão também mata. Recusar-se a agir não preserva vidas, apenas terceiriza a culpa para o acaso. Quem se recusa a fazer a escolha difícil não elimina o sofrimento, apenas permite que ele se amplifique. Se Shane tivesse recusado a agir, o resultado provável seria a morte de Otis, de Shane e de Carl. Isso implicaria explicar a Rick que perdeu o melhor amigo e o filho, a Lori que perdeu o filho e a esposa de Otis que perdeu o marido. Tudo em nome de um princípio moral abstrato que na prática não salvou ninguém. Essa é a contradição central dos códigos morais rígidos em contextos extremos. Eu sinto muito. Solta! Solta! Nada disso significa que Otis merecia morrer, pelo contrário, ele não merecia. E a própria narrativa deixa claro que se houvesse qualquer alternativa viável, Shane, naquele estágio da história, provavelmente a teria escolhido. E o espectador honesto também escolheria a mesma. Mas a tragédia do episódio está justamente na ausência de alternativas. O mundo não ofereceu uma saída limpa. No fim, o dilema de Shane não é sobre ser bom ou mal, certo ou errado. É sobre o preço da sobrevivência. The Walking Dead usa esse momento para mostrar que o verdadeiro horror do apocalipse não são somente os zumbis, mas as escolhas que ele impõe. Shane paga esse preço cedo demais, sozinho demais e sem o suporte emocional necessário para continuar humano. Otis não merecia morrer e Shane não queria matá-lo, mas dentro das informações disponíveis e das circunstâncias extremas apresentadas, o sacrifício foi a única jogada possível para evitar um desfecho ainda mais trágico. E é exatamente por isso que essa cena permanece uma das mais debatidas e poderosas de toda a série. E aí, pessoal, você acha que Shane estava certo? Você acha que Shane estava errado? Era evitável toda essa tragédia, toda essa confusão? Deixa aí sua opinião nos comentários que a gente vai ler tudo. Até porque esse debate não é tão fácil assim, não tem uma resposta tão simplista. Por isso que eu fiz um vídeo aqui mais detalhado sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem mais vídeos assim de profundidade, se você curte análises profundas com filosofia aplicada e histórias que são de fato levadas a sério, deixa o like agora nesse exato momento e se inscreva no canal. E lembre de ativar os sininhos para você não perder os próximos vídeos que vão sair aqui no Área Zumbi. 2026 é o nosso ano e eu espero a sua ajuda para a gente chegar aos 30 mil inscritos. E se você quiser apoiar ainda mais este canal ou esse tipo de conteúdo que é difícil de fazer, considere se tornar membro do canal. Cara, é bem baratinho e ajuda muito a manter o Área Zumbi de pé. Obrigado por ficar até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, é nóis, tamo junto, cuidado, viu?